Olá, no vídeo de hoje eu vou fazer um breve resumo e apresentação do livro Simbolismo na Mitologia Grega, do Paul Diel. Meu nome é Elton Júnior, eu sou graduado em Psicologia e Filosofia e aqui nesse canal a gente tem conversas basicamente sobre esses assuntos. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um breve resumo e uma breve apresentação desse livro, que é muito bom, é fantástico e tem muitos psicólogos ou pessoas que trabalham com psicologia que não conhecem esse livro, infelizmente. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, essa obra foi traduzida por Roberto Cacuro e por Marcos Martinho dos Santos e publicada no Brasil pela Atar Editora. Então, a gente tem aqui um prefácio de Gaston Bachelard e uma célebre aclamação de Albert Einstein, a sua capacidade aqui, né, de unificar os sentidos biológicos e psicológicos da vida humana. Então, a partir de agora, eu vou apresentar uma síntese estruturada e escaneável aqui dos eixos teóricos e das traduções psicológicas contidas neste livrinho que é maravilhoso. Então, o primeiro ponto, deixa eu ver aqui quantos pontos que eu botei aqui, foram 4 pontos, tá bom? Então, tolere aí a minha conversa, tolere o meu vídeo durante 4 pontos. O primeiro ponto é o mito como a estrutura psíquica. Então, Paul Diel defende que a simbolização mítica não é uma alegoria infantil ou uma crônica histórica distorcida, mas sim uma função psíquica natural e verídica. Então, o mito cobre toda a extensão do psiquismo humano revelado pela psicologia profunda. De acordo com Paul Diel, o herói mítico personifica a própria humanidade, um arquétipo, né? Em seu sentido evolutivo, e seus combates representam conflitos íntimos e intrapsíquicos contra o mal que bloqueia a sua evolução. E aqui a gente tem algumas instâncias, né? A gente tem o supraconsciente ou a consciência, que é a instância evolutiva, um centro visionário de onde emanam valores morais e a imagem do ideal de harmonia, representado graficamente pelas divindades. A gente tem o ego, que é ali a instância e o campo da vivência consciente e da deliberação do homem na superfície da realidade. A gente tem o subconsciente, que seria uma função parasitária e doentia gerada pelo recalcamento e pelas mentiras do amor próprio, representada aí por monstros, cavernas e regiões subterrâneas. Segundo ponto aqui, nós temos a nervosidade por um lado e a banalização por outro lado. Então, o destino psíquico do homem vai oscilar fundamentalmente entre o funcionamento saudável, que seria esta evolução através da espiritualização e da sublimação, e por outro lado nós temos um funcionamento doentio, que seria a involução. As quedas psicológicas dividem-se em 2 grandes polos ambivalentes. Então a gente tem, por um lado, a nervosidade, ou seja, que é uma exaltação em direção ao espírito, e essa nervosidade vai se caracterizar pela sobretensão psíquica, na qual o indivíduo alimenta um desejo sentimental e vaidoso de elevação espiritual que ultrapassa suas forças reais, resultando em inibição, angústia e culpa recalcada, né? Então é uma exaltação inautêntica, vamos dizer assim, dito de outro modo. Por outro lado, nós temos a banalização, que é uma exaltação em direção à matéria. Então, a banalização se apresenta como um estado de subtensão energética. O indivíduo cede imediatamente a todos os desejos múltiplos, materiais e sexuais, extinguindo o esforço evolutivo, o que o mito chama de a morte da alma. Paul Diel vai dividir a banalização em 3 formas. A forma convencional, a banalização convencional, que seria uma submissão cega às opiniões e preconceitos sociais por medo do escândalo.
Nós temos a banalização dionísica, que seria uma busca frenética e insaciável por intensidade através da libertinagem e da embriaguez orgíaca, eu ia falar orgiástica, mas quem usa orgiástica é o Erich Fromm, orgíaca. E o terceiro tipo de banalização é a titânica, que é a perversão da pulsão social, traduzida em obsessão por dominação, poder e despotismo. Ponto 3 da minha fala, nós temos aqui algumas traduções psicológicas de alguns mitos que o próprio Paul Diel analisa durante o livro. Então, o núcleo do livro consiste na aplicação do método, desse cálculo psicológico para poder traduzir as imagens enigmáticas dos mitos em conceitos claros. Então, ele vai fazer essa articulação. Então, ele faz uma leitura simbólica a partir da teoria que ele desenvolveu, em cima desses pontos que eu trabalhei anteriormente, e ele faz essa leitura simbólica, é como se ele colocasse a legenda nos mitos que conhecemos. Então, nós temos aqui um círculo da exaltação nervosa. Nós temos o mito de Ícaro, famoso mito de Ícaro. As asas de cera são um intelecto utilitário, usado como artifício vaidoso para forçar uma espiritualização insensata. Então eu vou em direção ao espírito. Só que a aproximação derrete as asas de cera, provocando uma queda nas águas submarinas. Ali seria o subconsciente. Então, o famoso mito de Ícaro é essa exaltação nervosa, essa exaltação em direção ao espírito, mas é uma busca falsa e vaidosa. Nós temos o mito do Tântalo. Aqui a gente consegue aproximar-se do sublime pelo arrependimento, mas cai na soberba de querer igualar-se aos deuses. Seria uma falsa santidade. Tântalo mata seu filho, ou seja, ele recalca os desejos carnais naturais e o serve aos deuses por vaidade. Então, o seu castigo simboliza a perda total do senso de realidade e a impotência gerada pelo ascetismo doentio. Isso aqui é muito importante para quem busca se aproximar, assim, ter esse movimento de exaltação espiritual vaidoso, tá bom? Nós temos o Phaeton, que representa a produção vaidosa exteriorizada. Ele assume a carruagem do sol, a fonte da iluminação, sem domar os cavalos, ou seja, sem os desejos impetuosos, transformando deste modo a luz da verdade em um erro incendiário que destrói a si e aos outros. Nós temos o mito do Ixion. O Ixion, ele tenta usurpar o lugar de Zeus e seduzir Hera, que é o amor sublimado, que é a bondade, através de desejos impuros. Ele é enganado por um fantasma de nuvens, uma ilusão onírica, e punido na roda incandescente do Tártaro, símbolo da rotação neurótica e da elevação e quedas. Nós temos Bellerofronte. Ele vence inicialmente a Quimera, o símbolo ali das três perversões combinadas: vaidade serpente, luxúria bode, dominação leão, usando Pégaso, que seria a imaginação sublimada. Contudo, a vitória o torna vaidoso. Ele tenta invadir o Olimpo pela força e é precipitado na ruína. Nós temos o herói vencedor. Nós temos Perseu. Aqui Perseu representa o autêntico herói salvador. Então isso daqui é muito importante. Ele não olha diretamente para Medusa, a vaidade culposa que petrifica o olhar de quem se desespera ao ver a própria culpa. Em vez disso, ele usa o escudo de Atena, ou seja, o espelho da verdade e do autoconhecimento objetivo, para poder decapitar a Medusa. Do sangue do monstro nascem a espiritualização e o cavalo alado Pégaso, que o Paul Diel vai traduzir como a imaginação criadora. Ao carregar a cabeça da Medusa, ele mantém a capacidade constante de encarar as próprias faltas sem recalcamento. Aqui a gente tem sempre uma linguagem psicanalítica muito forte.
Nós temos o conflito com a banalização, então nós temos a teogonia e Prometeu. Aqui desses mitos, o Paul Diel vai dizer que eles representam a evolução cosmológica e biológica. Então Prometeu molda o homem da lama, que seria a banalidade, rouba o fogo do Olimpo, que simboliza o intelecto utilitário separado do espírito. Esse intelecto cego gera Pandora, ou seja, aquela sedução imaginativa desprovida de alma. E engana Epimeteu, o pensamento impensado. O castigo de Prometeu, ele é acorrentado à rocha e bicado pela águia eternamente. É a exata metáfora do intelecto que está amarrado à matéria e dilacerado pelo remorso culposo. Ele é redimido por Hércules, simbolizando a harmonização final entre intelecto e espírito. Então é muito interessante como o Paul Diel vai fazendo essas analogias, ele vai fazendo a leitura desses mitos e explicando, né, como esses mitos se relacionam com a psicologia humana. Muito interessante. Nós temos Midas, que é a banalização convencional voltada ao lucro, né, o seu desejo de transformar tudo em ouro, esvazia sua intensidade vital e ameaça matar sua alma de fome espiritual. Suas orelhas de asno ali simbolizam a estupidez de quem exibe o vício, achando que é um triunfo cínico. Então a gente tem muitos Midas atualmente, né? Então muitas pessoas viciosas expondo, exibindo ali o seu vício, achando que isso é um triunfo cínico, né? Eu poderia até fazer um outro vídeo, uma outra conversa da gente explicando como é que esses mitos e essas explicações que o Paul Diel traz, como é que eles se relacionam ali com a nossa vida moderna, né? Seria interessante fazer essa associação. Nós temos Eros e Psique, né? Psique, a alma, ela é cativa da luxúria puramente física, que é o Eros na escuridão. Ao acender a tocha da clarividência da clarividência do remorso, ela enxerga a monstruosidade do vício. Purifica-se através de tarefas árduas impostas por ela e eleva o amor físico à comunhão espiritual perene. Nós temos Orfeu, que seria uma banalização dionísica e inconstância do artista. Ele perde Eurídice, né, a sua força de concentração apolínea e sublime, porque sua imaginação fragmentada se dispersa na cobiça por outros prazeres terrestres. Ao olhar para trás, ao sair do inferno, ele cede à ambivalência sentimental e é simbolicamente esquartejado pelas Mênades, né, a confusão de seus próprios desejos contraditórios. Nós temos Jasão e Teseu, ambos falham na transição titânica do poder. Jasão conquista o velocino de ouro, né, que seria a pureza e a sublimação, que está lá no mito do Jasão, não por combate heróico, mas adormecendo o dragão através dos filtros mágicos da feiticeira Medeia, né, que seria uma aliança demoníaca com o subconsciente. Aconselho você a ler o Teatro de Medeia, né? É um teatro muito marcante, né? Eu já li e é muito bom. Teseu derrota o Minotauro, que seria aquela dominação tirânica escondida no labirinto do subconsciente de Minos, usando o fio de Ariadne, que é uma arguição verídica do amor. Porém, Teseu mata o monstro com uma clava de couro, ou seja, uma arma da animalidade e do bandido. Trai Ariadne por Fedra, né, que seria uma escolha histérica e impura, e termina paralisado e eternamente grudado a uma rocha no Tártaro. Nós temos Hércules aqui também como o único herói totalmente vitorioso contra a banalização. Ele possui um impulso espiritual extraordinário, uma força física, mas carece inicialmente do dom de Hera, equilíbrio no amor sexual. Após crises de furor e crimes carnais na juventude, ele aceita a condição de servidor e realiza os 12 trabalhos purificadores. No fim, consumido pela túnica envenenada de Nessus, ou seja, umas inflamações ardentes da paixão viciosa,
ele queima voluntariamente a sua própria carnalidade em uma fogueira purificadora, conquistando a imortalidade da alma e casando-se com Hebe, a eterna juventude do espírito. E nós temos aqui, né, para não ficar tão grande aqui, a gente tem um caso clínico, vamos dizer assim, intermediário, que seria o Édipo. Então aqui a gente tem uma nova leitura do mito de Édipo, diferentemente da leitura freudiana. Édipo representa o homem claudicante, o homem vacilante, entre a nervosidade e a banalização. Seus tendões cortados na infância por seu pai Laio simbolizam a alma mutilada por uma educação deficiente. Ele se apoia na muleta do orgulho intelectual, seu bordão, e mata o pai no desfiladeiro, ou seja, o subconsciente, devido à ira de sua vaidade ferida. Édipo decifra verbalmente o enigma da esfinge, o monstro da banalização ativa que vê o homem apenas como animal, mas falha em aplicar a resposta, eu mesmo, à sua própria integridade. Então, ao subir ao trono e desposar Jocasta, ele desposa a terra-mãe, ou seja, ele exalta os desejos mundanos e o poder. Ao descobrir a verdade, ele arranca os próprios olhos, um símbolo ambivalente que representa o ápice do recalcamento cego, mas também a subsequente cegueira voluntária para as seduções do mundo, permitindo ingressar na lucidez introspectiva das Eumênides, o arrependimento salutar, e transmutar-se dessa maneira em herói vencedor. E eu vou aconselhar você que, se tiver interesse em ler este livro aqui do Paul Diel, sempre é importante você ter acesso aos mitos gregos, tá bom? Então, toda essa mitologia é importante você ter acesso, é importante você ter lido, né, conhecer pelo menos ali uma versão do mito, é muito importante. Né? Eu tenho aqui algumas coleções, né, não vou tirar aqui, mas eu tenho aqui alguns teatros gregos aqui que são que contém esses mitos, muitos desses mitos. Eu vou tirar só aqui um do Édipo, tá aqui, ó. Essa coleção, inclusive, aqui da Zaha, eu recomendo muito, eu tenho ela toda completinha, e eu tenho o teatro completo aqui de Eurípides também. E é importante a gente conhecer esses mitos para poder a gente entender essas dinâmicas psíquicas, né? Então, o Paul Diel trabalha muito em cima disso, assim como o Freud também fez uma interpretação do mito de Édipo, né? Então, Freud leu, conheceu o mito grego e fez a associação, ele colocou uma legenda, vamos dizer assim, ele trouxe uma interpretação sobre o mito de Édipo. O Paul Diel também faz isso, assim como outros autores. Eu tenho ali também o Rolomei, que também trabalha com essa perspectiva do mito, e ele traz a interpretação também de outros mitos. Tem um mito que o Rolomei traz sobre a Oresteia, né? Tá aqui, ó, que também é muito bom, que é o mito de Orestes, né? Que está aqui nessa trilogia aqui também, é muito bom, eu gosto muito, né, porque diz do processo de amadurecimento da pessoa humana, né? Então são mitos que a gente pode ir incorporando ali no nosso repertório. Se você for profissional, você vai incorporando no teu repertório ali profissional. Se você profissional, que eu digo psi, né, você vai incorporando, e até para gerar interpretações também, ou auxiliar em terapêutica. Se você for um leigo, né, que não for ali do profissional psi, isso ajuda sem dúvida nenhuma no teu processo de amadurecimento. Bom, é que a gente tem um quarto e último ponto para poder encerrar aqui, que seria um mito da medicina, representado por Asclépio. Paul Diel ele separa ali uma importância crucial à tríade médica, né? Apolo, Quiron e Asclépio. Apolo rege a harmonia da alma como princípio supremo de qualquer cura, ecoando a máxima délfica, né? Conhece-te a ti mesmo. Asclépio, o herói da medicina, é filho de Apolo, mas é educado pelo centauro Quiron. Quiron possui um ferimento incurável no pé, ou seja, que é a falta de justa medida entre a alma e o corpo, representando a prática médica puramente orgânica, quirônica, profana, que cuida do soma,
negligenciando o psiquismo. É um cuidado com o corpo que negligencia o psíquico. Asclépio herdou essa fraqueza. Ele se apega exclusivamente à matéria corporal, a ponto de cometer a blasfêmia de tentar reanimar um defunto para abolir a morte física. Por viver apenas para o corpo e esquecer o espírito, ele sofre da morte da alma e é fulminado pelo raio de Zeus. O mito avisa antecipadamente que isolar a terapia somática da harmonia psíquica é um desvio condenado pelo próprio funcionamento legal da vida. Então está aqui, né, mais uma legenda, mais uma interpretação muito interessante do Paul Diel acerca do dinamismo psíquico, e eu convido você a ler este livro, que é maravilhoso e é muito frutífero, né? Então, para você acrescentar aí ao teu repertório, é muito interessante você fazer a leitura disto daqui, né? Então, ele faz efetivamente, assim como também Jung, né, traz as leituras através de símbolos, assim como a gente tem outros teóricos que fazem essa legenda, eles colocam essa legenda, já citei outros aqui, colocam essa legenda através do mito, dos mitos, né? Então a gente tem também aqui no Paul Diel esta leitura dele, exaltação, banalização, né? E a busca pelo equilíbrio, né? A busca ali pelo centro, pelo caminho do meio, que seria a busca saudável, né? A busca ali do equilíbrio. E aí, me diz aí, você já leu esse livro, conhece esse livro, já tinha ouvido falar dele? Que foi uma rápida apresentação, um resumo bem resumido, mas só uma apresentação mesmo ali daquilo que você pode encontrar no livro. Te confesso que não é um conteúdo assim tão simples assim de se ler, porque você tem que se familiarizar ali com a linguagem do autor. Depois que você entende, você consegue compreender ali aquilo que ele está dizendo, e isso é aplicável por demais na realidade, né? Você consegue aplicar, né, teoria, ele não tem nenhuma terapêutica, mas você consegue analisar fenômenos a partir do entendimento do Paul Diel. Então, vale muito a pena, né? Eu acho que a conversa, o nosso objetivo era fazer essa apresentação, essa breve resenha. Eu acredito que foi alcançado o nosso objetivo. Se você quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, só deixar aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que está aparecendo. Bom, beijinhos e até a nossa próxima conversa.